A geometria é um espetáculo de exatidão, mas também é muito emocionante. Quando estou triste, não vejo televisão. Pego num círculo e começo a olhar-lhe para o centro. Ou a harmonizar um quadrado com um círculo. Isso consola-me e acalma-me. Nadir Afonso foi um dos introdutores da abstração geométrica em Portugal, pintou até ao final da sua vida. É um dos pioneiros da abstração geométrica em Portugal, juntamente com Fernando Lenhas e Joaquim Rodrigo. Fazem parte da primeira geração que procurou resgatar no país um verdadeiro processo modernista que ficou sempre adiado depois da morte de Amadeu de Sousa Cardoso. Nadir Afonso Rodrigues nasceu a 4 de dezembro de 1920, em Chaves. Em 1938 Nadir Afonso ingressou no curso de Arquitetura na Escola Superior de Belas Artes do Porto. Durante estes anos a pintura de Nadir evoluiu para uma progressiva abstração. Terminados os estudos de arquitetura partiu para Paris, em 1946. Onde se inscreveu na Escola de Belas Artes para estudar pintura, e obteve uma bolsa de estudo do governo francês. Colaborou, de 1946 até 1948 e novamente em 1951, com Le Corbusier. Foi um projeto desenvolvido sob orientação de Le Corbusier que esteve na base da tese A Arquitetura não é uma arte. No final de 1951 parte para o Brasil, onde trabalhou, nos anos seguintes, com Oscar Niemeyer. Em finais de 1954 estava de regresso a Paris. Participou no movimento da arte cinética, expondo na Galeria Denise René em 1956 e 1957. Em 1955 concorreu a um projeto do monumento ao infante Dom Henrique a erigir em Sagres. Em Chaves projetou a Panificadora, uma das obras de referência da arquitetura portuguesa do século XX. Desenvolve uma intensa atividade artística e aos poucos a sua pintura irradia pelo mundo ao mesmo tempo que continua a publicar regularmente. Entretanto, Nadir desenvolve uma extensa obra plástica e teórica centrada na busca do absoluto na arte e publica diversos livros. Em 2010, foi realizada uma grande exposição da sua obra, no Museu Nacional de Soares dos Reis, Porto, e, seguidamente, no Museu Nacional de Arte Contemporânea, Museu do Chiado, Lisboa. O Museu da Presidência da República dedicou-lhe uma exposição retrospectiva. Em 2012 foi apresentado no Teatro Nacional São João no Porto o filme Nadir Afonso, O Tempo Não Existe de Jorge Campos. Nadir Afonso morreu a 11 de dezembro de 2013, no Hospital de Cascais, onde se encontrava internado. Mas talvez a arquitetura nunca tenha abandonado o artista nascido em Chaves, porque as paisagens urbanas, na sua essência, vão manter-se vivas em inúmeras telas do artista que introduziu o abstracionismo geométrico em Portugal. Se uma forma está harmoniosa não pode ser utilitária porque a proporção matemática é exigentíssima e não permite que a forma suporte qualquer utilidade, justificou, na altura, admitindo ter-se sentido incapaz de conciliar ambas as áreas. Com uma obra representada dentro e fora de Portugal, em espaços privados e públicos, como, por exemplo, os grandes painéis de azulejos da estação de metro dos Restauradores, em Lisboa, Nadir Afonso não escapou, contudo, ao fascínio das formas arquitetónicas das cidades. Admitiu que nunca viu algumas das cidades que pintou ao longo da vida. Para documentar uma obra tive que escolher alguns nomes de cidades, mas nunca as vi na realidade. O que me interessa é sua essência, disse, sobre a visão pessoal das paisagens urbanas. Uma característica do seu trabalho é o remanuseamento das obras, que vai alterando ao longo dos anos com o seu amadurecimento teórico.
Nadir procura, acima de tudo, a pura harmonia, utilizando cores puras, que organiza em formas decorativas ou sequências geométricas sugerindo um ritmo ou efeitos ópticos. A matemática e as formas geométricas foram as maiores fontes de inspiração de Nadir Afonso. Um quadrado tem 4 ângulos perfeitamente iguais. Um círculo é um ponto central equidistante dos pontos periféricos. Isto é uma fantástica lei matemática que nos cria emoção. A obra de arte não está na representação dos objetos. Por volta dos 17 ou 18 anos, pus-me a pensar que tinha de haver mais alguma coisa. E pensei, na minha ingênua idade, que a alma, o espírito do artista, também era expresso. Mas como fui sempre coca-bichinhos, comecei a magicar que não era a alma, que tinha de haver leis. Depois de muito trabalhar e cocar, percebi que as leis eram as da geometria, as do quadrado, do círculo, do triângulo. Aos 4 anos pinto o meu primeiro quadro, um círculo vermelho na parede da sala de minha casa, de tal modo perfeito que ninguém se atreveu a repreender-me. Tu pintaste a parede? Perguntou minha mãe. Eu seria capaz de fazer uma roda tão bem feitinha? Respondi. E toda a minha existência se processou sob o signo do ritmo e da precisão geométrica. Os primeiros trabalhos de Nadir de incursão no abstraccionismo situam-se na primeira metade dos anos 40. Explora uma linguagem diversificada, um lirismo onírico de pioneirismo surrealista, recorrendo a temas de cariz surrealista para um trabalho de geometrização das formas. Em 1945 pinta Évora Surrealista, em que evoca a influência estética desse movimento internacional. Nadir opta por um caminho individualista, isolado, de pesquisa espacial dentro de uma estética abstraccionista. Entende que as formas deveriam movimentar-se segundo ritmos precisos, de modo que, a cada momento no ecrã, correspondesse a uma composição ordenada segundo princípios de ordem geométrica, que precisa em texto próprio. Nadir Afonso nunca abandonou completamente estes seus começos abstractos, mesmo se a sua obra, nos últimos anos, se concentrou na representação de paisagens urbanas estilizadas por uma grelha geométrica.